Agora são 7h19. O Brasil registrou 65.602 homicídios em 2017, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. O número recorde, que equivale a 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes, mais do dobro, por exemplo, da taxa de homicídios do Iraque em 2015. Nós vamos falar sobre esse assunto com o David Marques, ele que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está por Skype. Olá, David, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. David, bom, a gente tendo em vista aqui se a Organização Mundial da Saúde considera epidêmicas taxas de homicídios superiores a 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, a gente está com 31,6 mortes para cada 100 mil aqui no Brasil, portanto, a gente já está vivendo aqui uma epidemia nesse setor? Eu acho que as taxas de homicídio do Brasil, elas se destacam negativamente no cenário mundial há bastante tempo, né? A gente está, em 2017, atinge um patamar mais alto, o ápice desse processo de crescimento dos homicídios que a gente acompanha de forma mais intensa, pelo menos a partir dos anos 80, né? E eu acho que a grande reflexão que o Atlas traz é que, como a gente tem essa violência muito grande, mas é entender que ela não está distribuída de forma homogênea em toda a sociedade. Ela está muito concentrada em alguns segmentos populacionais específicos, como, por exemplo, os jovens e negros. Nesse caso dos jovens, a gente está vendo aqui o estudo que vocês realizaram, na realidade, esse índice, né, por 100 mil habitantes, no caso dos jovens, passa para 69,9. É altíssimo esse Exatamente. índice, né? Ele é muito alto e ele vem crescendo. É mais da metade dos homicídios de 2017 foram cometidos contra jovens. A gente tem cenários estaduais, como por exemplo o Rio Grande do Norte, que a taxa de homicídios de jovens ela chega a 152,3 a cada 100 mil jovens, que é uma das maiores taxas do mundo, assim. E isso sem contar o peso que isso tem quando a gente está falando de um momento de crise econômica, de necessidade do país dar um salto de desenvolvimento socioeconômico, isso vai ter um impacto central na nossa trajetória. Muitos países que conseguiram alcançar um nível maior de desenvolvimento aproveitaram seu boom geracional para que pudessem alcançar esse salto de qualidade, esse salto de desenvolvimento. No nosso caso, a gente não vai poder contar com esses jovens porque estamos perdendo eles para a violência. Quer dizer, o prejuízo também é econômico para o país, né? Entre outros, o prejuízo também é econômico, mas são pessoas, são jovens que poderiam estar contribuindo, poderiam estar trabalhando, poderiam estar produzindo, poderiam estar criando ideias, criando negócios, enfim, tudo que os jovens poderiam fazer para contribuir com esse desenvolvimento, não vai ser possível para uma grande parcela dessa juventude. Exato. A gente teve recentemente dados, inclusive aqui da USP, né, apontando uma queda, né, no número de homicídios em 2018 em relação a 2017. Eu gostaria que você falasse também desses números, né, que são diferentes agora dessa pesquisa que vocês estão apresentando. Sim. Bom, o Atlas da Violência, ele é um levantamento, um estudo baseado nos dados do sistema de saúde. A fonte prioritária dele são os atestados de óbito. Ele é publicado pelo Ministério da Saúde com esse atraso, digamos, entre aspas, de 2 anos, né? Então, em 2019 saiu o estudo, saiu os números definitivos de 2017. Apesar de não ser o dado mais recente disponível, ele permite um nível muito maior de desagregação e de recorte. Então, essa questão de a gente poder observar direitinho o perfil da vítima, detalhes sobre a ocorrência, sobre o local, de forma muito mais precisa por meio desses dados do Ministério da Saúde. Então, por isso que é interessante continuar trabalhando com eles. E esses números do Ministério da Saúde também servem de controle para os dados do sistema de saúde, para os dados do sistema de segurança pública, desculpa, que são dados provenientes das polícias civis estaduais, cuja fonte é o boletim de ocorrência, são os crimes notificados, né? Então, quando a gente fala que em 2017 o país atinge um ápice no número de homicídios,
E eu acho que a grande imagem que pode sintetizar esse ápice são as rebeliões que nós tivemos em diversos presídios no Réveillon de 2017. Você teve rebeliões com muitas mortes em Manaus, no Rio Grande do Norte, em Roraima, em diversos estados esses problemas aconteceram dentro e fora dos presídios. E isso elevou bastante o número de letalidade violenta do país naquele momento. Tudo indica que os números que o monitor da violência trouxe, em 2018 apontando uma queda, deve-se, entre outras coisas, a uma acomodação dessas relações internas aí da dinâmica do crime organizado. Perfeito. Agora, David, agora com a flexibilização, né, do porte de armas, esse quadro deverá se agravar, né? Sim, com certeza. A gente tem que 72% dos homicídios, 72,4% dos homicídios de 2017 foram cometidos com arma de fogo. Essa é a maior proporção que nós tivemos em toda a série histórica, uma proporção que vem crescendo, né? Nos anos 80 ela é de menos de 50%. Então, isso também se destaca negativamente no cenário internacional, onde essa proporção é bem inferior à nossa. E uma das outras informações interessantes que o Atlas traz é em relação ao próprio Estatuto do Desarmamento, no sentido de que quando você pega 2003 como corte, que foi o ano de promulgação do Estatuto, nos 14 anos anteriores, você tinha uma média de crescimento anual da taxa de homicídios de 5,44% ao ano. Se você pega os 14 anos posteriores à promulgação do Estatuto, você tem o crescimento de 0,85% ao ano. Ou seja, o Estatuto ele teve um efeito claro. Se ele não conseguiu reduzir o número de homicídios no país, ele conseguiu impedir que ele crescesse numa velocidade mais acentuada, a nossa taxa de homicídios. Portanto, a partir de agora, já fica completamente diferente o cenário, né, daqui para frente. Isso, e eu acho que tem um aspecto dessas mudanças que é particularmente importante de se observar, com relação aos feminicídios, né? A gente tem acompanhado o aumento no número de homicídios de mulheres em geral e também o aumento do número de feminicídios. E sempre fica a questão se é um número maior de notificações, mais polícias estão fazendo o registro corretamente, de quais são as motivações para esses homicídios. E eu acho que tem um tipo de motivação que está associado ao feminicídio, é o chamado feminicídio íntimo, que é aquele cometido contra a mulher, muitas vezes pelo seu marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, e isso acontece muitas vezes dentro do ambiente familiar. Esse é o chamado feminicídio íntimo. Se a gente olha para os dados dos últimos 5 anos, os homicídios fora da residência, homicídios de mulheres fora da residência, eles caíram 3,3% nesses últimos 5 anos. Já os homicídios de mulheres que acontecem dentro de casa cresceram 17,1%. Se a gente adiciona nessa equação a questão da arma de fogo, a gente percebe, por exemplo, que as mulheres mortas com arma de fogo fora da residência teve um crescimento de 6,2%. Já as mulheres mortas com arma de fogo dentro da residência cresceu 28,7%, ou seja, muito mais, né? Sem dúvida. Então, isso é um indicativo de que o crime de feminicídio e especificamente o feminicídio íntimo, é um crime que vem crescendo com a utilização de arma de fogo. O que traz muita preocupação quando a partir de agora, nós poderemos ter um número muito maior de armas de fogo dentro das residências. Isso significa que cada arma de fogo em uma residência ela é um fator de risco muito grande para o acontecimento de uma morte violenta, seja ela intencional, como um feminicídio, auto-infligida, como um suicídio, ou acidental, como, por exemplo, quando uma criança acha uma arma e sofre um acidente com ela. Certo. E agora vamos falar por regiões, David. Quais são as regiões do país que você acha que a pesquisa constata que estão mais em situação pior nessa pesquisa? Sim. Bom, as regiões que se destacam mais negativamente por esse crescimento dos homicídios são a região norte e nordeste, né? Isso a gente tem verificado, é um processo que já acontece há pelo menos uma década.
Ao passo que estados como, por exemplo, o estado de São Paulo, tem uma trajetória de redução de homicídios que já dura aí pelo menos 15 a 17 anos. É uma redução bastante consistente nesse período. Nos anos 90, São Paulo e Rio de Janeiro se destacavam negativamente nesse cenário e puxavam a taxa de homicídios brasileira para cima, porque eram muito populosos, mas também porque tinham taxas de violência altíssimas. A gente pode se lembrar que nos anos 90, por exemplo, o Jardim Ângela, aqui em São Paulo, que é um bairro aqui de São Paulo, era considerado o bairro mais violento do mundo. A partir dos anos 2000, essa tendência se inverte. Os estados do Nordeste, que eram estados considerados mais pacíficos, tinham uma taxa de homicídio menor, passam a crescer, ter sua taxa de homicídio crescendo fortemente, e estados que antes puxavam para cima a taxa de violência passam a reduzir. Né? Então, a gente tem um fenômeno de localização geográfica dessas mortes também. Não apenas a juventude e a juventude negra, mas também a juventude negra no Norte e no Nordeste tem sofrido mais com a violência letal no país. Quais são os estados que estão em primeiro lugar, nesse caso, do Nordeste e Norte? A gente pode destacar os casos, sobretudo, do Rio Grande do Norte, que ele é um estado que tem um destaque negativo em quase todas as estatísticas que a gente levantou, né? Desde o homicídio em geral, mas também a taxa de homicídio de jovens, e taxa de homicídio de homicídio de mulheres. É um estado que está entre as maiores taxas sempre, né? A gente também teve o estado do Acre, que sofreu um crescimento bastante grande no último período, e está entre as maiores taxas hoje do Brasil, para citar um estado aí de cada região. Perfeito. Agora, vamos falar daqui para frente, né? Diante do governo Bolsonaro, como é que você imagina que a gente possa tentar minimizar também esses assassinatos com políticas públicas? De que nível, enfim, como é que você imagina a partir de agora? Bom, eu acho que o que é a nossa perspectiva daqui para frente é a mesma que nós temos defendido há alguns anos. O campo da segurança pública, as instituições de segurança pública, elas são extremamente refratárias à mudança. O paradigma mais moderno em segurança pública é um paradigma da política pública baseada em evidências. Isso significa que para que a gente consiga construir iniciativas que vão tornar a política de segurança mais efetiva, mais eficiente, elas devem se basear em experiências que já foram implantadas, implementadas, monitoradas e avaliadas sobre o que funciona e o que não funciona na segurança pública para reduzir o crime, para reduzir a violência, e trabalhar também com base em diagnósticos. Eu acho que o Atlas é um exemplo do tipo de diagnóstico que é possível ser feito com os dados que nós já temos, ainda que seja muito desejável que a gente melhore a qualidade e a periodicidade dos dados, mas é possível fazer diagnósticos de mais qualidade para basear a política pública. E é necessário também que haja um monitoramento e avaliação dessas políticas. A gente precisa parar de apostar na retórica e na bravata como mecanismo de política de segurança pública. Isso não é uma política pública de verdade, né? Então, esse paradigma do baseado em evidências, ele deve passar também, entre outros aspectos, pela melhor articulação e integração entre os órgãos de segurança, não só dentro de cada um dos estados, entre as polícias civis e militares de cada um dos estados, mas também entre os diferentes níveis de governo e poderes. Esse quadro de desarticulação e desconfiança generalizada entre as instituições contribui para que a gente tenha resultados negativos na segurança. A partir do momento que a gente consegue construir governança, tem políticas baseadas em evidências, tem monitoramento e avaliação, a gente tem condições para dar um salto de qualidade na política pública de segurança. Tá certo, David. A gente agradece aqui toda a sua análise e um grande abraço para você. Obrigado, um abraço. Falamos aqui com o David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.